Olá, fizemos esse vídeo para explicar um pouco melhor o que é essa curva epidêmica. Todo mundo tem ouvido em todos os lugares, nos jornais, na televisão, na internet, nas redes sociais, é preciso achatar a curva da epidemia de coronavírus. O que é a curva epidêmica e por que ela nos pode ser útil no monitoramento de uma doença infecto-contagiosa? A curva epidêmica é uma forma de olhar numa figura, num gráfico, uma relação entre o número de casos novos daquela epidemia, no caso coronavírus, e o número de dias, semanas ou meses que se passam ao longo desse surto, dessa epidemia, dessa pandemia. E aí então o que se faz é monitorar dia a dia, como é o que está sendo feito no Brasil e no mundo, o número de casos novos. E em todos os lugares onde a epidemia se instala, o que a gente percebe é um crescimento rápido, um pico grande, e esse pico tem a ver com a capacidade que aquela comunidade, aquela região tem de se proteger, de utilizar medidas de contenção e de mitigação. A gente já vai explicar o que isso quer dizer na sequência. E o número de suscetíveis, as populações vulneráveis. Então, quanto mais alto for o pico inicial, nas primeiras 2, 3, 4 semanas, um crescimento geométrico, maior a possibilidade então de essa epidemia ser duradoura e depois entrar numa fase de platô, onde a relação entre os casos novos e a população que ainda é suscetível começa a ficar um pouco diferente. E depois, ao longo do tempo, à medida que as pessoas forem desenvolvendo a imunidade ao coronavírus, existe uma diminuição, uma tendência de diminuição dessa curva, e a ideia é um pouco de transformar uma curva que pode ser muito alta e aguda numa curva mais achatada. É o grande desafio. O que se pode fazer, qual é o benefício que se pode ter com o achatamento de uma curva epidêmica? Quando a gente aumenta a base dela, a gente então distribui o número de casos. Distribuindo o número de casos ao longo dos dias e principalmente das semanas, e melhor ainda ao longo de meses, isso faz com que, ao invés de ter 5, 6, 10 pacientes críticos precisando de leito de terapia intensiva num único dia, como situações que a gente tem visto em outros países, essa distribuição do número de casos permite que a rede de saúde possa se organizar para atender aqueles casos em nível ambulatorial, os casos mais graves a partir de atendimentos em emergências e leitos, e os casos mais críticos com leitos de cuidados intensivos. Distribuir melhor o recurso, porque numa condição de epidemia, a rede de serviços de saúde, o sistema de saúde fica duplamente numa situação de epidemia, existe uma sobrecarga dupla para o serviço de saúde, que já tem que atender a demanda usual, a demanda rotineira das doenças infecciosas, crônico-degenerativas, mas passa a ter que responder também rapidamente, de modo ágil, à epidemia. Então, há uma base mais alargada dessa curva, que ela possa representar a distribuição dos casos ao longo das semanas e dos meses, é o desejo. Como se pode fazer isso? É importante que a gente pense que cada país, a China, Singapura, Itália, Irã, para citar alguns dos exemplos, tem curvas epidêmicas diferentes, algumas com picos maiores e um crescimento mais vertiginoso nos primeiros dias, outros menos. Cada país tem a sua. O Brasil já está configurando a sua curva epidêmica, ainda que estejamos nas fases iniciais aí do crescimento dos casos, mas também é importante que as pessoas percebam que, como o Brasil é um país que tem dimensões continentais e muitas diferenças entre as regiões, é bastante provável que a gente tenha curvas epidêmicas representando, portanto, epidemias com padrões diferentes em diferentes regiões e ou cidades. Isso fica claro em alguns momentos onde, por exemplo, a epidemia na região sul e sudeste, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, ela já está numa outra fase em relação a muitos dos demais estados. Num primeiro momento é possível identificar o número de casos diagnosticados,
e essa identificação ela é feita basicamente com diagnósticos e identificando os contatantes. Num segundo momento, com esse histórico todo de vindo de outros países ou de contato com pessoas que vieram de países onde a epidemia já instalou, e no segundo momento a gente tem então a chamada transmissão sustentada, ou seja, na comunidade onde já não é mais possível identificar a fonte da transmissão. Então nesse segundo momento também tem um impacto importante do ponto de vista da representação disso na curva, mas a gente vai ver isso na sequência.